Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou ensinar para vocês como que faz o melhor iniciador de fogo. Esse iniciador de fogo, ele é indicado para você acender a sua churrasqueira rapidamente, a sua fogueira, o seu fogão a lenha. Então com isso aqui você vai conseguir acender o seu fogo sem passar raiva. É muito simples de fazer, você vai precisar de pó de serra. Pode ser o pó de serra mais fino ou também aqueles mais grossos. Isso aqui você encontra facilmente em marcenarias. É só ir lá e pedir para eles que eles vão arrumar uma sacola bem grande para você gratuitamente. Ou se você quiser também, você pode comprar essa serragem decorativa. Isso aqui você encontra em locais que vendem materiais para jardim. Eu prefiro o pó de serra, que ele é mais fino, faz menos volume do que a serragem. Além do pó de serra, você vai precisar de parafinas ou velas, que é o mesmo material, mas a vela é mais fácil de você encontrar em qualquer lugar, ou você mesmo pode ter em casa, aí você já derrete elas. Eu vou ensinar para vocês como que derrete as velas de uma maneira segura. Não basta apenas colocar no fogo não, beleza? E para fazer o meu iniciador de fogo, eu vou utilizar esses copinhos descartáveis de tomar café. Eu vou fazer dois, eu vou fazer os dois com pó de serra e eu vou fazer ele com menos parafina e o outro com mais parafina. Porém, a quantidade de pó de serra vai ser a mesma. E depois eu vou fazer o teste para a gente vermos juntos qual vai durar mais. O que tem menos parafina ou o que tem mais parafina. Vou acender os dois juntos e vou cronometrar para vocês verem o quanto tempo dura e qual vai acabar primeiro. Beleza? Bom, eu já tenho aqui um pouco de parafina que eu derreti, depois ela endureceu de novo. E para derreter essa parafina, a melhor maneira de você derreter é no banho-maria. Muita gente derrete ela diretamente no fogo, só que esse produto é inflamável, então é um pouco arriscado quando você coloca ele direto no fogo. No banho-maria, você vai derreter ele lentamente, sem risco de causar algum acidente com queimaduras ou incêndios. Como eu estou longe do meu fogão a gás, eu vou utilizar aqui esse fogareiro a álcool, mais conhecido como penistove. Eu já ensinei como fazer ele também aqui no canal. Vou deixar um link na descrição para vocês assistirem e aprenderem como que faz esse fogareiro a álcool. Vou usar esse suporte improvisado aqui e vou colocar o meu fogareiro aqui dentro. Eu vou usar o fósforo mesmo. Prontinho, já pegou ali, ó. E agora eu vou colocar a moedinha de 5 centavos ali, porque o fogo tem que sair pelas laterais. A panela de água está aqui, ó. Vou colocar ela em cima e deixar esquentar. Olha aí para vocês verem como que funciona esse fogareiro a álcool. E agora eu vou colocar a minha parafina aqui dentro, deixá-la derreter conforme a água vai esquentando. Conforme eu falei, eu vou fazer dois iniciadores de fogo, utilizando copinho descartável. Um copinho descartável desse de café, eu já enchi ele e vou encher o outro na mesma medida. E a única coisa que vamos mudar é a quantidade de parafina que vamos estar misturando nesse pó de serra. A mesma quantidade do outro que eu fiz. Coloque um pouco, aperta assim, ó, para caber bastante e ele ficar bem firme. Lembrando que isso aqui também serve para você utilizar ele em acampamentos, pescarias, para você, além de iniciar um fogo, uma fogueira, dependendo do tamanho que você fizer, dá para você cozinhar com ele. Colocar aqui mais um pouco. Prontinho, acabei de encher esse copinho aqui também. Encher ele mais ou menos até nessa borda aqui, ó. Vai apertando bem para ele caber bastante. Então vocês podem ver aqui, ó, que os dois ficaram com a mesma quantidade de pó de serra. A única coisa que eu vou mudar é a quantidade de parafina. Uma vai ficar uma farofa mais seca e a outra vai ficar bem molhada. E aí sim depois vamos poder fazer o teste de quanto tempo dura aceso e qual a intensidade do fogo dela, beleza? Bom, meus amigos, já derreteu a parafina aqui, ó. Olha para vocês verem. Tá só com um pedacinho aqui que não derreteu, um pouco sujo de pó de serra de um iniciador que eu fiz anteriormente. Só uma dica, quando você for derreter a sua parafina, a sua vela, quanto mais você deixar os pedaços menores, mais rápido ela vai derreter. Pedaços grandes demora muito para derreter, beleza?
Você pode ficar tranquilo que a parafina ela não endurece rapidamente, principalmente se você deixar a sua latinha, a sua vasilha dentro da água quente que você utilizou para fazer o banho-maria, beleza? Essa quantidade que para mim é o suficiente para fazer a experiência. E dando continuidade aqui, eu vou usar essa vasilha aqui, vou despejar esse pó de serra aqui dentro, vai ser o primeiro iniciador, e o primeiro iniciador eu vou fazer com menos parafina. Só lembrando que tem a mesma quantidade de pó de serra desse outro copo descartável aqui. Bom, aqui está a minha parafina, vou colocar aqui dentro um pouco. Lembrando que eu vou fazer uma farofa, certo? E essa farofa aqui ela não vai ser tão molhada. E aí você vai colocando aí aos poucos. Não precisa colocar muito de uma vez só. Colocar mais um pouco aqui, ó. A hora que todo o pó de serra estiver úmido, aí eu vou voltar ali no copo descartável, beleza? Podem ver aqui ó, a textura que ficou do pó de serra, então não ficou muito encharcado, ficou parecendo até uma paçoca. E agora eu vou voltar ele aqui nesse copinho descartável rapidamente, porque uma vez que você mistura a parafina junto com o pó de serra, a tendência é que ele seque rápido. Se você quiser colocar pavio no seu acendedor, você pode colocar, mas não tem necessidade do pavio. O pavio você pode fazer com barbante ou um fiapo de algodão. Você coloca um pouco, vai apertando, ó. Pode apertar com o dedo mesmo, que agora já não está tão quente, não tem risco de se queimar. Coloque um pouco, aperta novamente, ele tem que ficar bem piluado. Finalizando o resto aqui agora do pó de serra com a parafina, vou colocar aqui, deu a conta novamente do copinho descartável. Então você vai colocando, vai piluando ele com a própria mão, que ele vai dar certinho a conta desse copinho descartável. Aperta bem os cantos e também o meio aqui. Bom, pronto, finalizado. Agora eu vou colocar ele para secar e vou deixar ele pelo menos 1 hora secando naturalmente. Ele precisa esfriar, certo? Bom, galera, agora eu vou fazer com esse outro pó de serra aqui. E nesse aqui eu vou colocar mais parafina derretida, beleza? Vai ficar bem encharcado mesmo. Esse outro aqui que eu fiz, vocês viram que ele ficou tipo uma farofa. Mas esse aqui eu vou fazer tipo uma pasta. Vou colocar aqui, ó, esse copinho cheio de pó de serra. E aí vou adicionando a parafina, beleza? O mesmo tanto do outro. A parafina está aqui, ó, derretida. Então eu vou colocando aqui e vou misturando até formar uma pasta bem molhada. Olha ali, ó. Vou aos poucos. Já dá para vocês verem que está bem mais encharcado. E sendo assim, eu vou colocar o resto agora, beleza? Olha aqui, ó. Olha aí. Vou misturar rápido aqui e colocar no copo descartável, beleza? Bom, prontinho, está completamente misturado. Olha para vocês verem de perto como que está encharcado isso aqui, ó. Se eu apertar, ele até sai parafina do meio do pó de serra. Agora eu vou colocar no potinho e vou apertar ele também. E é que nem eu falei para vocês, se você quiser fazer pavio, pode utilizar o algodão mesmo, ó. Você desfia ele um pedaço assim, dá uma enroladinha nele. Você tem que molhar ele na parafina também para ele ficar bem firme. Eu vou até colocar aqui, certo? Pra gente fazer. O certo é você molhar ele e deixar ele secar um pouco. Mas eu fiz rapidinho ali, ó, só pra gente fazer o teste. Já vou colocar aqui dentro, ó, na beirinha, e vamos encher aqui com esse pó de serra bem molhado com parafina. Coloca um pouco e vai apertando com o dedo mesmo. Coloca um pouco, aperta novamente. Pode usar, se é um plástico, põe na ponta do dedo, que é melhor, que não gruda no dedo, ó. Tá vendo como que está vertendo parafina do meio quando eu aperto, ó? Parece um óleo, né, até. Olha como que esse outro que eu fiz primeiro aqui, ele tá fosco, e esse aqui ele está brilhando. Agora eu vou deixar secar e vou voltar para fazendo o teste para você de durabilidade do fogo e de intensidade do fogo, beleza? Vou cortar o pavio também. Prontinho. Deixar secar os dois e já volto fazendo o teste.
Bom, meus amigos, voltei aqui agora, já esfriou os dois. Vou tirar o copinho descartável porque é plástico e eu não quero queimar ele junto. Nesse aqui, ó, que eu fiz primeiro, onde eu coloquei menos parafina, vocês podem ver aqui, ó, que ele ficou mais poroso. O que se destacou foi o pó de serra. Já nesse último aqui que eu coloquei mais parafina, ele ficou muito mais denso, com muito mais cobertura de parafina. Eu vou tirar ele desse copo plástico para a gente ver como que ele ficou por dentro. Olha para vocês verem como que ele ficou bem denso mesmo. E vamos desenformar o outro aqui agora. Ele ficou mais poroso, certo? Porém, ele tá bem firme, tá, galera? Ele não desmancha assim fácil, não. Se for para você acender uma churrasqueira, um fogão a lenha, uma fogueira, o ideal é você fazer ele com menos parafina. Já se for para você utilizar como combustível, para esquentar uma água, para fazer um alimento, o ideal é que ele tenha mais parafina para que o fogo seja mais intenso. Agora eu vou colocar fogo nos dois ao mesmo tempo e nós vamos ver juntos qual vai durar mais tempo queimando e qual vai ter mais intensidade no fogo. Só falando uma coisa para vocês aqui, se você for usar ele como combustível para poder cozinhar algum alimento, coloque o seu combustível dentro de alguma lata assim, ó, porque ele vai esquentando, vai derretendo a parafina, e se você não tiver um suporte assim, a parafina vai embora. E com essa vasilha de lata aqui, ele vai derretendo e a parafina fica aqui dentro mesmo, e ela vai continuar queimando. Mas se você for utilizar como acendedor de fogo, de churrasqueira ou de um fogão a lenha, é lógico que você vai colocar no meio da lenha ali, né, e não coloque fogo e deixa queimar. Mas como eu estou aqui para poder fazer o teste, eu vou usar duas latinhas aqui, ó. Tem essa aqui também que eu já usei ela em outros testes, está até queimada. Vou colocar aqui, vou acender as duas juntas e vamos ver quanto tempo vai durar e a intensidade do fogo. Só um aviso bem rápido aqui, muito importante. Jamais tente fazer isso em locais fechados, porque pode ser muito perigoso e colocar a sua vida em risco. Pode usar tranquilamente acendendo um fogão a lenha, uma churrasqueira, uma fogueira, mas em locais com bastante ventilação, para que a fumaça que for saindo, o gás carbônico, ele possa se dissipar pelo ar, beleza? Vou acender essa aqui primeiro, ó. É muito fácil de acender, só encostar na beirinha aqui, ó, que ela vai acender facilmente. Ela vai pegando e depois se espalha. Pouquinho só de diferença, não pega nada. Agora eu vou acender essa aqui, ó, utilizando o pavio. Olha ali, ó, com o pavio. E vamos deixar ela incendiar à vontade. Ela vai sair um pouco de fumaça, mas é bem pouca coisa. Esse fogo intenso aqui é do pavio por enquanto. E vamos lá, vamos ver quanto tempo vai durar isso aí. Vou apagar as luzes aqui para poder dar mais visibilidade para o fogo das duas. Olha, para vocês verem aqui, ó, onde tem bastante de parafina, como que ele queima mais lento. Só que a hora que ele pegar também, a chama vai ser muito mais intensa do que essa aqui que tem mais pó de serra. Bom, agora vocês podem ver aqui, ó, agora que esse combustível aqui realmente pegou por inteiro na parte de cima dele, certo? Enquanto o outro ali, ó, do lado direito, já queimou bastante, mas mesmo assim já estamos com 5 minutos, quase 6 minutos de fogo. Então vocês podem ver aí, ó, que por enquanto aqui tem mais parafina, mantém uma intensidade, já que tem mais pó de serra, está com uma intensidade de fogo maior, mas isso vai inverter já já. 7 minutos de fogo, e desse lado aqui, ó, queimou só um pouquinho ainda, só a pontinha. 8 minutos e 23 com fogo. Olha aqui para vocês verem, agora sim está com fogo bastante intenso, mas ainda queimou pouco. Olha aí para vocês verem, já está com 9 minutos com esse fogo. Olha para vocês verem a intensidade do fogo. Conforme eu falei aqui, ó, do lado esquerdo, depois que pegasse a intensidade desse fogo, por causa de ter mais parafina, seria muito maior. A parafina vai derretendo aqui e vai ficando nos fundos e ela não se perde, porque ela fica dentro do recipiente. Bom, já estamos com 12 minutos de fogo e os combustíveis ainda estão a todo vapor. Então, numa boa, dá para você fazer um café, fritar um ovo, fazer uma macarronada, numa boa.
Bom, vocês podem ver aqui, ó, do lado direito, onde coloquei menos parafina, ele já começa a perder um pouco a força, porque a parafina vai queimando e o pó de serra também, né, muito mais rápido. Já o do lado esquerdo, onde coloquei mais parafinas, demorou um pouquinho mais para poder embalar, mas agora ele está na sua potência máxima e ainda vai demorar um pouco ainda para poder apagar. 13 minutos de fogo. Bom, já estamos com 15 minutos e o fogo ainda continua bom demais. 16 minutos queimando. Vamos mais perto aqui para a gente ver. Olha para vocês verem como que estão. Bom, dá para vocês verem que aqui do lado direito, apesar de já ter queimado bastante, ainda tem muito para queimar. E aqui do lado esquerdo, ainda vai durar bastante tempo, galera. Eu acho que vai durar aí uns 20 minutos de boa. Até mais, talvez uns 25 minutos queimando. Bom, praticamente estão na mesma intensidade de fogo, só que um já queimou mais do que o outro. O que tem menos parafina já queimou mais o seu combustível. 19 minutos queimando ainda. Galera, eu já vi alguém fazendo esse mesmo tutorial e falando que um pedacinho desse dura 1 hora, 2 horas queimando. Isso aí é mentira, viu? 1 hora, 2 horas não dura não. Desse tamanho que eu fiz, não. A não ser que você faça num copo descartável maior, aí sim ele pode durar mais. Só que esse copinho de café pequenininho, ele vai durar aí aproximadamente o máximo uns 30 minutos. Bom, ele já começa a perder o embalo, a potência do fogo, né, já começa a diminuir. Bom, apesar de eu ter colocado mais parafina nesse aqui do que nesse, a durabilidade do fogo vai ser bem próximo, não vai dar tanta diferença, porque eu coloquei a mesma quantidade de pó de serra. Olha aí, já estamos com quase 21 minutos e o fogo continua a todo vapor. Ele vai perdendo o embalo, né? Lógico, normal, o combustível vai queimando, ele vai parando também, mas continua aceso. Esse teste aqui é para ver a durabilidade, caso você queira cozinhar alguma coisa, né? Aí você vai ter noção de quanto tempo dura um combustível desse. Se for para acender uma fogueira, uma churrasqueira, você vai jogar no meio lá, ele vai pegar fogo, vai queimar rapidamente, mas vai acender o que você precisa. Bom, está apagando 22 minutos. Praticamente a partir desse momento aqui já não dava para fazer muita coisa mais com esse fogo. Mas mesmo assim eu vou deixar ele até apagar por conta própria. Tá quase. E os dois vão apagar juntos, pelo que eu estou percebendo aqui. Mesmo eu tendo colocado mais parafina nesse do que nesse. Mas a quantidade de pó de serra foram as mesmas. Isso aqui dá para aquecer o ambiente também? Dá, galera. Só que mais uma vez, se tiver de colocar isso aqui em algum lugar que tenha ventilação. Se você colocar ele em um local que não tenha ventilação, pode se tornar um grande risco para a sua vida. Não faça isso. Me surpreendeu bastante porque eu achei que um iria demorar mais do que o outro para acabar, devido à quantidade de parafinas, mas praticamente estão encerrando junto. Vou deixar ele apagar por conta própria, viu, galera? Não vou mexer nele não. A hora que ele apagar, eu falo para vocês o tempo que cada um durou. Bom, galera, esse aqui acabou de apagar, 25 minutos e 20 segundos durou ele aceso. Já esse aqui tá demorando um pouquinho mais, mas já tá quase também. Pronto, apagou. Olha, fez fumaça, apagou. 26 minutos aceso, galera. Esse foi o tempo desses combustível gerando fogo. Então vocês viram que mesmo utilizando apenas um copinho desse descartável, enchendo ele com parafina e pó de serra, o fogo durou 25 minutos praticamente nos dois. Vale a pena fazer para cozinhar. Em algum momento faltou o gás, numa pescaria, num camping. Dá para você fazer, guardar, levar na mochila, levar na bolsa. Isso aqui vai ajudar bastante a não ficar sem fogo, beleza? Olha só, sobrou a brasa nesse aqui também, ó, só os borrões do pó de serra, porque a parafina já era. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial mostrando para vocês como fazer um iniciador de fogo ou um combustível sólido para você utilizar aí no seu dia a dia. Espero que tenham gostado. Se ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário aqui embaixo falando se gostou ou não. Até o próximo vídeo tutorial e fui!